Tiago, capítulo 4, versículo 8. Eu gostaria de chamar a sua atenção para você prestar muita atenção nesse texto e depois a reflexão que nós iremos fazer. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Eu fico muito desconfiado quando as pessoas saem dos templos, das reuniões, muito felizes, muito alegres, contente com o que foi ouvido. E eu costumo pensar no meu coração, falar, olha, isso aqui não foi a palavra de Deus. Esta palavra, o inimigo de nossas almas que trouxe para eles. O inimigo de nossas almas também está lá nos púlpitos. Porque a verdadeira palavra de Deus, quando ela vem, ela vai confrontar nós, homens miseráveis. Eu faço uma pergunta para você. Você tem facilidade para chorar? Muitas pessoas têm grande facilidade para chorar. Choram por qualquer coisa, né? Derramam lágrimas por qualquer coisa, por muitos motivos. Mas eu quero lhe fazer uma pergunta. Será que você já derramou lágrima pelo estado miserável que você é, que nós somos? Será que você já olhou para você e sentiu a sua miséria, o seu pecado, e já chorou por ele? Porque o choro verdadeiro que vai trazer alívio, o choro que vem acompanhado da tristeza, conforme diz a palavra, que vai gerar arrependimento, é quando nós sentimos as nossas misérias, como está aqui no versículo 9 do capítulo 4 de Tiago. Mas muitas pessoas não sentem as suas misérias. Certa vez eu perguntei para alguém, como é que está a sua vida espiritual? Ah, tá ótima. Pensei, ele é um miserável. Porque a nossa vida espiritual, meu amado, minha amada, nós devemos sempre sentir a nossa miséria. Porque toda vez que nós estamos sentindo a nossa miséria, nós vamos purificando o nosso coração cada vez mais. Quando eu me sinto que está tudo bem, nós estamos muito mal mesmo. E a palavra de Deus, ela vem para nos confrontar. Quando eu vou numa igreja e a palavra verdadeira, ou então quando eu me reúno e a palavra de Deus vem, ela causa uma comoção, ela causa uma certa tristeza. Por quê? Porque ela vem para nos confrontar com a nossa miséria. Por isso que a palavra de Deus está dizendo aqui no versículo 8: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Como é que eu vou me chegar a Deus? Continuando, alimpai as mãos, pecadores. Eu tenho que limpar minhas mãos do pecado. E muitos de nós não limpamos a mão do pecado. E vós de duplo ânimo, purificai os corações. Para nós nos chegarmos a Deus, devemos nos purificar os nossos corações. Muitos de nós não conseguem purificar. Nós choramos pelas consequências dos nossos pecados. O que o nosso pecado, o mal maior, a consequência maior, a raiz de todo o problema nosso, de todos os nossos choros, que nós choramos às vezes errado. Muitos de vocês estão chorando errado, nas suas camas à noite, chorando diante de Deus errado. Às vezes você está chorando por causa de um relacionamento, por causa do seu marido, por causa de uma falta de emprego,
Talvez você está chorando por causa de uma doença, mas você deveria dirigir esse choro para a tua miséria, para o teu pecado, que é a causa principal disso. Talvez o teu relacionamento, você deveria dirigir o seu choro para o pecado da pessoa que está próxima de você, chorar por ele, pedir a Deus para converter o coração dele, tirar o pecado dele. Talvez Deus está te provando com certas aflições da vida para você tirar o pecado, e você está pedindo que Ele te dê aquela situação, aquela consequência do pecado, você quer que resolva. Mas você primeiramente tem que resolver o problema do teu pecado. Está dizendo aqui, ó, nós devemos sentir as nossas misérias. Será que você consegue sentir a sua miséria? Quando eu sinto a minha miséria, eu sinto. E eu derramo lágrimas diante de Deus, porque eu sei que eu sou miserável, eu sei quem eu sou. E nós devemos estar com a vigilância sobre o nosso coração, sobre os nossos olhos, sobre os nossos ouvidos, sobre a nossa boca, nossa língua. Por quê? Porque eles são coisas que vai fazer nós pecarmos. Nós devemos sempre humilharmos. Está aqui no versículo 10. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Eu estou vendo pessoas aí sendo exaltadas. As reuniões vão para exaltar as pessoas. Não está resolvendo o problema do pecado. E assim, meus amados, meus amigos, se você quer chegar a Deus, você tem que purificar o seu coração. As pessoas estão correndo atrás das consequências do que o pecado dela está trazendo, mas elas não querem purificar o coração. Elas estão buscando coisas que o pecado trouxe consequência, mas elas não querem purificar a mão delas, né? Então eu estou fazendo esse vídeo aqui para você entender qual maneira que eu tenho que derramar minhas lágrimas. Eu tenho que derramar minhas lágrimas sentindo a nossa miséria. Todos nós. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Se você ler a história dele, ele derramava muitas lágrimas pelo pecado dele, pelas transgressão. Judas, quando traiu o nosso Salvador, ele caiu numa tristeza, mas ele não quis resolver a questão do pecado dele. E às vezes acontece com você. Quanta tristeza você tem, mas a questão do seu pecado você não quer resolver. O pecado é o mal maior. Se você tivesse noção, nós já fizemos um vídeo sobre isso, sobre o pecado. Você pode assistir no nosso canal aí. Você deve desprender força para erradicar o pecado da sua vida. O pecado, ele só é abolido da sua vida quando você mata ele, quando você mortifica. Você crava ele na cruz de Cristo. Você, meu amigo e minha amiga, quer as bênçãos de Deus, mas não quer resolver o teu pecado. Você está caminhando a passos largos para o inferno. E hoje que nós vemos nos templos é as pessoas oferecendo Dinorex, paliativos, coisas falsificadas para resolver o teu problema, mas eles não estão falando do pecado seu. Você tem que resolver a questão do pecado. Como diz aqui a palavra de Deus, capítulo 4, versículo 1: De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Está vendo? Então, meu amigo, a questão de tudo isso aqui, de todos esses versículos aqui, resume só numa palavra, numa questão. Chama-se pecado. A
palavra de Deus está falando que as pessoas se esperneiam de um lado, corre para um, corre para outro e não consegue nada, não é resolvido o problema. Está dizendo aqui: pedis e não recebeis, porque pedis mal, você está pedindo coisa mal, está pedindo errado, de forma errada, porque você quer pedir para gastar no seu próprio pecado, você está gastando no seu próprio pecado. E eu gostaria, ouvinte, que você tomasse cuidado com isso. Versículo 5: ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Ora, se você está com pecado, como que o Espírito Santo vai estar dentro de você? Como que o Espírito de Deus, o próprio Deus, vai habitar num coração sujo, que não está purificado? Quando você purificar o seu coração, e aí ele fala que ele vai se chegar a você. Eu gostaria que com esse pequeno vídeo você chorasse, você sentisse a sua miséria. Pense nisso.